sociedade anônima? A sociedade anônima, também chamada de companhia ou sociedade de ações, é o nome dado a uma empresa com fins lucrativos, que tem o seu capital dividido em ações e a responsabilidade com seus sócios, os acionistas, limitada ao preço de emissão das ações subscritas, balançadas para o aumento de capital ou adquiridas. Os sócios são chamados de acionistas e têm responsabilidade limitada ao preço das ações adquiridas. Para entender o funcionamento de uma companhia ou sociedade anônima, é preciso compreender os seus conceitos básicos, suas principais características, a maneira como é conduzida e administrada, além de saber quais as definições de capital e a função também do CVM, a qual a lei regulariza esse tipo de empreendimento, ou seja, está na Lei 6.404/76. Para nós entendermos melhor, no Brasil hoje, a sociedade anônima, nós precisamos entender um pouco da história no passado e o que ocorreu para poder chegar até hoje a sociedade anônima no Brasil como lei. A sociedade anônima foram aceitas por lei no Brasil em 1850. Nessa época, as sociedades eram abertas para funcionar por tempo determinado. Ao fim do prazo, elas eram dissolvidas. Cerca de 30 anos depois, estabeleceu-se uma lei para regulamentar esse tipo de companhia. No século XX, com a evolução comercial do país, o funcionamento das SA, Sociedades Anônimas, se tornou mais eficiente, tanto as nacionais quanto as estrangeiras. A Sociedade Anônima de Capital Aberto, ela é uma companhia, assim também classificada quando seus valores mobiliários são devidamente registrados na CVM para negociação na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Os investimentos em Sociedade Anônima de Capital Aberto acontecem quando o empreendedor obtiva um grande retorno, ou seja, é necessário juntar uma grande quantidade de recursos com os sócios da empresa. A sociedade anônima em capital fechado, ela é definida pela capital dividida em ações, transferíveis livremente e de natureza mercantil. É também regida pela Lei 6.440/76. A Sociedade Anônima Capital, ela e seus mobiliários não estão autorizados a serem comercializados no mercado de valores mobiliários. Vou falar de um assunto muito importante, muito abrangente. Eu quero falar um pouco sobre as características da sociedade anônima. Primeiro, a sociedade anônima se divide em ações, ou seja, acionistas. É um grupo integrante de acionistas ou sócios. Segundo, as sociedades anônimas elas são regulamentadas e autorizadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E, sobretudo, as sociedades anônimas elas se dividem em capital fechado e aberto. É importante afirmar que as ações são circuláveis, ou seja, os acionistas eles têm a livre escolha de ceder ou negociar as ações. E, sobretudo, a sociedade anônima tem uma característica importante no ramo jurídico. É importante mencionar que as ações são títulos circuláveis, ou seja, os acionistas de determinada companhia ele tem um livre arbítrio de ceder suas ações ou negociar suas ações. E também, as sociedades anônimas elas se constituem pessoa jurídica de direito privado. E é importante frisar que a estrutura organizacional de determinada companhia ela é composta por uma Assembleia Geral, diretoria e também por um Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. E, enfim, algo bem interessante e relevante é em questão às ações. Apenas as ações são dadas como garantia financeira da companhia. Nenhum dos sócios são obrigados a tirar seus recursos particulares para pagar a dívida da empresa.